Fala galera do Date Night, mais uma aula nossa aqui e na verdade a aula de hoje vai ser mais uma conversa nossa, tá? Eu vou dar alguns direcionamentos sobre linguagens de programação voltado para áreas de dados. O contexto hoje de quem está estudando para dados, né, é em alguma hora se deparar aí com alguma linguagem de programação. E aí as que mais são faladas é o Python, o SQL, também tem o R, que eu vou explicar aí para vocês ao longo da nossa conversa. Mas antes, se inscreve aqui no nosso canal, tá? Para você ficar aí atualizado das nossas aulas. Eu prometo inscreve no canal do YouTube e segue a gente lá no Instagram, Data and Night, tá bom? Por quê? Porque toda quarta, tá? Esse é meu compromisso com essa comunidade Data and Night. Toda quarta eu vou soltar algum tipo de conteúdo. Então, não vai ser sempre uma aula aqui no YouTube, mas como também não é sempre o post lá no Instagram. Eu vario entre os dois. Ou é algum post, assim, com conteúdo relevante, tá? Não é só uma imagem e tal. É um post que é um trabalho, enfim, um estudo por trás, lá no Instagram, ou é uma aula gravada aqui no YouTube, tá? Vai depender aí da minha agenda, da minha demanda, mas eu prometo, é um compromisso com vocês e até comigo, de toda quarta estar soltando um conteúdo muito relevante aí para quem está querendo entrar ou quem... Na verdade, vamos tirar esse limite, tá? Para quem trabalha com dados. Todo mundo trabalha com dados, então, cara, vai ser um conteúdo relevante. Enfim, linguagens de programação, sem enrolação, tá? A conversa nossa vai ser mais curta. E vamos lá. Linguagem de programação número 1 para dados, tá? Agora, escutem bem o que eu vou falar e se lembrem bem dessa frase. Primeiro, foca no SQL. Primeiro, foca em SQL. Tá bom? Por quê? Porque SQL é a linguagem mãe de dados. Ponto. Daí você vai ver muita gente falando aí de Python, de outra linguagem. Cara, o Python, ele tá sendo muito difundido hoje em dia, né, nesses últimos anos aí, porque é uma linguagem muito abrangente, em que você pode tanto desenvolver um site como analisar dados. E ela tem uma comunidade grande, e por isso que tomou essa fama. Mas, primeiro focando aqui no SQL, tá bom? SQL é a principal linguagem para dados. Se eu fosse começar hoje, eu começaria por SQL, ficar bom nessa linguagem. E também eu focaria em otimização de queries, tá? Primeiro, SQL, ele é a sigla para Structured Query Language, ou seja, linguagem estruturada para consultas, tá? Query é consultas, language, linguagem, structure, estruturada. É uma linguagem feita para você fazer consultas em banco de dados, tá? E você trabalhando com dados, você vai diariamente realizar consultas ali no banco de dados, né? Todo mundo, quando quer saber um dado, você realiza uma consulta. E aí o SQL que traz essa informação. Você utiliza ali a SQL para entrar num banco de dados, construir a sua query, transformar dados e aí trazer o que você quer dentro daquele banco de dados. E o banco de dados também, realmente ele tem um SQL um pouco mais complexo por trás para construir toda a lógica ali das tabelas, para executar jobs, procedures, tá? Então, para ficar bem claro para vocês aqui sobre SQL, eu falei que eu vou dar uma aula de SQL, tá? Mas antes disso, eu queria já separar. No meu entendimento, o SQL ele se divide em duas partes, tá bom?
tem o SQL para consulta e tem o SQL para desenvolvimento do banco de dados, tá? Administração do banco de dados, enfim. Tem o SQL que o SQL de consulta são aquelas queries que geralmente começam por um select columns, select alguma coluna, né? Select é selecione algumas colunas de tabela tal. E aí, né, você pode transformar sua query num negócio gigantesco, dependendo aí da lógica que você quer aplicar. Mas o SQL para consulta, ele tem esse perfil, tá? E é esse que geralmente quem trabalha com dados, quer fazer uma consulta, usa muito durante o dia, né? Vai pegando, puxa o dado que você quer ali do seu banco de dados, vai utilizar esse padrão de SQL. É a mesma linguagem, eu só estou falando, eu estou dividindo o SQL em dois contextos aí, tá? Tem o SQL para consulta e agora o SQL para desenvolvimento ali do banco de dados. Ele é um SQL que vai utilizar algumas funções mais complexas, tá? E vai fazer todo o background, o back-end ali, né? Digamos assim, toda a transformação de dados, extrair e carregar esses dados, né? O que a gente chama de ETL, ali pra gente, tá? Então, para você fazer isso, você vai precisar de lógicas e utilizar funções um pouco mais complexas de SQL, tá? Isso geralmente é feito por Data Engineers ou por DBA, né? Database Administrator, onde ali eles criam jobs, também procedures, também rotinas, né? Enfim, eles utilizam todos esses mecanismos aí para criar as tabelas principais ali do seu banco de dados e criar a lógica de como elas são alimentadas. Eu acho que talvez eu esteja ficando um pouco complexo aqui, mas na aula de SQL vocês vão ver um pouco disso. Basicamente, esse SQL de desenvolvimento, ele vai trabalhar para quando um evento acontecer, né, ele vai gerar um dado, eu direcionar esse dado para a tabela que eu quero, tá? Então, tem toda a lógica, tem transformação, né? O dado às vezes não vem redondinho, aí eu tenho que transformar. Tem muito SQL por trás, tem muito SQL de desenvolvimento de banco de dados por trás dos nossos databases, né? E o SQL, o que eu chamaria de para query, ou um SQL consultivo, ele seria o nosso front-end, vamos assim dizer, né? O utilizado ali na ponta final do nosso processo. Então, foca em SQL. E hoje que eu tenho visto muito, tá? São queries em empresas gigantescas, queries que não são performáticas, que não tem um tempo, assim, tem um tempo de execução muito alto, tá? Então custa muito tempo para ser executada e dependendo da plataforma vai custar mais dinheiro, tá? Custar mais dinheiro para o seu negócio, depende como a plataforma que você está utilizando, ela cobra a sua empresa. Então, queries não performáticas, elas sim causam um certo prejuízo para a empresa. Então, hoje eu te indicaria, foca primeiro em SQL. Quando você ficar bom, você estuda otimização de queries, tá? Porque de verdade tem muita, mas muita query que pode ser otimizada aplicando técnicas de otimização de código SQL. Mas tem muito material na internet também, gente dando aula de graça de SQL e com um módulo aí de otimização de query, certo? Melhores práticas, por assim dizer.
Bom, segunda linguagem de programação. Agora sim, entramos na queridinha dos data scientists, dos data engineers também. E também tem muito analista de dados que usa isso, consultor de dados, enfim, usa essa linguagem. É natural hoje em dia você ver alguém que trabalha com, sei lá, com Power BI, com SQL e também sabe Python, né? Virou meio que um requisito aí ter um Python básico, intermediário em algumas vagas. Python é uma linguagem muito abrangente, muito grande, que tem muitas ia falar livrarias, mas libraries, né? Bibliotecas, né? O que seriam essas bibliotecas? Bibliotecas é meio que um módulo ali que você coloca várias funções dentro, sabe? O que seria função numa linguagem de programação? Função é algo que você cria, você faz todo um script ali, né? E dá um nome para aquilo. Aquele nome, sabe uma função no Excel, aquela função procv? Função procv, ela faz todo um processo, ela tem todo um script por trás dela, tá? E aí esse script desenvolvido, ele foi nomeado ali como a função procv, perdão. Se vocês não sabem o que é aquela função que você sinaliza, eu quero que você procure esse valor na tabela tal e me traga, né, o valor referente, por exemplo, eu tenho um código do material em uma tabela A e tenho um código do material na minha tabela B. Minha tabela B tem o preço do material. Eu quero trazer para a tabela A o preço que está na tabela B. Aí eu uso o procv no Excel para eu linkar o mesmo código do material e aí ele me traz o preço da tabela B para a tabela A. Tá. Isso aí é basicamente a função procv. Isso é uma função do Excel, tem todo um script por trás para fazer isso funcionar. E na linguagem de programação, em outras linguagens de programação não é diferente, assim como no Python. Então no Python tem muita gente criando funções e aí você cria várias funções e forma um conjunto. Então esse conjunto de funções você acaba criando uma biblioteca, tá? Então no Python tem muitas bibliotecas. E aí você pode chamar, né? Você pode chamar qualquer biblioteca que você quiser. Tem algumas que né, precisam de alguma coisa a mais, enfim, mas as principais, para análise de dados, né? Voltando agora aqui para a nossa conversa, para o nosso interesse, para análise de dados, tem aí duas principais que até hoje, até o momento atual, eu tenho conhecimento, que são a Pandas e a NumPy, né? Essas são as bibliotecas mais utilizadas aí para análise de dados em Python. Então, se você for estudar Python, Pandas e NumPy, você vai ver que o Pandas principalmente tem uma lógica muito parecida com o SQL, tá? Ele é, eu diria, praticamente escrever SQL em Python, tá? Porque ali é uma linguagem realmente para você selecionar colunas, editar colunas, enfim, muito voltada aí para análise de dados mesmo. Então não tem como fugir muito da estrutura SQL quando a gente vai consultar alguma coisa, né? Você seleciona as colunas, você faz um join, você coloca alguma cláusula, você filtra com a cláusula, você ordena, você agrupa. Então essas são basicamente as funções aí as funções as principais do SQL, mas que pela lógica elas têm que ser aplicadas quando você vai fazer alguma consulta. Por isso o Python e a biblioteca Pandas principalmente, ela vai ter muita função parecida com a do SQL, tá? Então tem essas duas bibliotecas. Biblioteca NumPy eu não tenho muito conhecimento, tá? Mas acredito que ela é mais voltada aí para vetores, enfim, fica uma coisa um pouco mais complexa. E o bom do Python, agora um ponto importante, tá? Falando agora um pouco mais da prática, né? Quando que eu uso Python? Depende da plataforma. O Python, ele é muito bem utilizado em plataforma do tipo,
Primeiro, o Python para análise de dados, ele é muito bem utilizado quando a gente tem plataformas que permitem uma hibridez assim, de linguagens, como o Jupyter Notebook. Ele permite que você tanto escreva em Python como em SQL no mesmo projeto. O Jupyter Notebook ele tem caixinhas chamadas de comandos, né, CMD, onde você diz ali, eu estou escrevendo aqui em Python, mas você pode criar uma outra caixinha e escrever e continuar seu código ali em SQL, tá? Você cria ali as variáveis em Python, faz alguma modificação e depois trabalha com SQL e pode voltar para Python se você quiser. Eu acho que o Jupyter Notebook até você pode incluir a linguagem R nele, mas contador é praticamente uma lógica em que você faz um looping, tá? Você faz um looping no Python. É muito mais fácil fazer um looping no Python do que no SQL. Não é impossível, mas no Python tá mais fácil, menos linhas de códigos, enfim. E essa lógica do Jupyter Notebooks, ela também está no Databricks, que é uma ferramenta aí que está sendo bastante difundida hoje em dia, tá? Muitas empresas estão começando a usar, mas não tem muita gente que sabe sobre Databricks, tá? Databricks ele comporta aí a linguagem SQL, o Python, tem a Scala e acredito que tem a linguagem R também, tá? Python para análise de dados, falei as duas principais bibliotecas. Tem outras também para visualização de dados, essas são bastante utilizadas por cientistas de dados, que é a ggplot, tem também, agora está me fugindo o nome, mas eu consigo colocar aqui. Essas bibliotecas, elas têm funções ali dentro delas, em que criam, né, geram visuais muito bons, geralmente, mas são visuais que aplicam uma estatística mais pesada, tá? Do que a gente costuma ver em Power BI ou Excel. Então, por isso, cientistas de dados usam mais essas bibliotecas do Python. Na área de dados ainda, o Python ele é utilizado o quê? Para construir robôs, tá? Robôs, eles podem fazer parte do fluxo dos seus dados, né? Se você tem um processo ali muito manual de ingestão de dados, de tratamento de dados, você pode criar um robô em Python para automatizar aquilo. Então, com Python você consegue fazer muita automatização, tá? Mas por que eu não recomendo para você que quer trabalhar com dados? Eu não recomendo você estudar primeiro, tá? Se você tiver bom em SQL, é totalmente recomendável você estudar Python para análise de dados, para automatizações, tá? O pessoal que trabalha bastante com automatização é chamado do pessoal ali do RPA, né? Que é Robotic Process Automation. Então é basicamente o pessoal que só trabalha com automatização de processos. Então, cara, se você é um cara de dados, você trabalha numa empresa assim que tem uma estrutura maior, provavelmente vai ter alguém que sabe de automatização e talvez ele saiba de automatização em Python. Então, Python é para análise de dados, automatização de processos, desenvolvimento web, mas eu não sou expert no assunto, não tenho conhecimento no assunto, mas o Python é muito utilizado para desenvolver sites, aplicativos, páginas variadas aí, designs, enfim, o Python é amplamente, eu acho que é uma das linguagens mais utilizadas hoje em dia, se não a linguagem mais utilizada hoje em dia. Agora, tirando SQL e Python, o que sobra, tá? Cara, vou te falar que, tirando esses dois, que são meio, vou dizer o pack aí do analista de dados, cientista de dados, enfim,
você vai aprender outra linguagem, eu indicaria você aprender outra linguagem se for específico, se for para uma atividade ou uma empresa, uma vaga específica em que você quer aquilo lá, tá? Por exemplo, tem empresas que pedem gente que trabalha com R, com a linguagem R ou Scala, porque estão trabalhando com uma plataforma específica que requer aquilo, né? Um projeto específico, enfim. A linguagem R, já trabalhei com ela, é uma linguagem um pouco mais chata do que SQL e Python, tá? Mas com ela tem bastante gente que trabalha em estatística, principalmente, cientista de dados, em que faz análises estatísticas com ela, com R, né? Ela. É como se fosse uma amiga minha. É uma amiga, na real, que eu não vejo faz um tempo já. Mas você consegue fazer tratamento de dados com ela. Eu, por exemplo, fazia muito tratamento de dados com ela, porque era o que a gente tinha para trabalhar ali na empresa, né? A gente tinha o RStudio, ou até naquela época eu aprendi primeiro o R do que SQL, tá? Mas foi por necessidade ali da vaga que eu tava, fazia tratamento de dados com ela e gravava esses dados no database, né? Então R você consegue fazer isso, você consegue montar visuais muito bons, visuais assim personalizados, tá? Então você vai ver aí muita página de Data Visualization com visuais muito diferentes. Você vai ver assim, nossa, aquilo não foi feito no Power BI, nem nenhuma ferramenta que eu conheço. Geralmente esses visuais são feitos com a programação ou em Python, mas o que eu tenho visto mais é na linguagem R, tá? Ou em outra linguagem aí. Então, o R, cara, o R é bem específico, tá? Não é muita gente que usa. Recomendo você estudar R se realmente você quiser trabalhar com isso. For uma vaga muito específica, não é muito demandado, tá? É raro você ver uma empresa aí que trabalha totalmente com R, tá? Que não pode ser substituído por um Python ou por SQL propriamente. E, bom, fora essas três, tem uma chamada de Scala que eu realmente não tenho conhecimento, então não vou poder falar muito, mas procurem saber aí na internet. Eu sei que é menos utilizada que R, tá? Então se R é pouco utilizada, Scala é menos ainda. No geral é isso. Espero que vocês tenham tido uma maior clareza das linguagens de programação dentro da área de dados. Se você tinha dúvida entre SQL e Python, o meu último direcionamento fica bom em SQL, estuda a otimização de queries e aí você consegue passar para Python, tá? E aí, cara, com Python básico para intermediário nas bibliotecas que são utilizadas para análise de dados, não faz sentido você ficar olhando para outras bibliotecas, se você quiser trabalhar com dados, por enquanto, né, claro, você vai conseguir se sair muito bem na área de dados, tá? Eu, pessoalmente, hoje em dia, eu trabalho assim, Python nem vejo direito, realmente SQL, tá? E trabalho assim, eu faço tudo o que eu preciso fazer com SQL, certo? Então, fiquem ligados, próxima aula vai ter uma aula sobre SQL, vou explicar para vocês. Eu acho que vai ser uma aula longa, viu? Mas eu vou tentar passar tudo em uma aula, acredito que não vou conseguir, então vai ser duas, já estou falando aí já. 2 aulas provavelmente de SQL, certo? Galera, muito obrigado aí, fiquem na paz e a gente se vê na próxima.